Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de pneumática. Bem, na aula passada conhecemos mais um elemento de comando, né? A 3 vias, né? Utilizamos elas como retorno por mola. Aqui ela está como duplo piloto, fechado uma das saídas para ela funcionar como se fosse a 3 duas, tá? Que a gente comentou na aula passada. Uma coisa que a gente não comentou na aula passada foi a norma dela, né? Então daqui para frente o elemento de comando vai ser sempre a primeira válvula do atuador, então vai ser sempre um V1, tá? Ou se tiver outros atuadores e outros elementos de comandos, um V2, 2V1, 3V1, 4V1, que a gente vai ver aí para frente, tá? E é partindo dela que vamos nomear as demais válvulas. Bem, daqui para frente o elemento de comando é um V1, então a próxima válvula vai ser um V2, tá? Se eu tivesse outra, um V3, um V4, um V5 e assim sucessivamente. Falamos sobre os elementos que se encontram nessa linha de montagem de trabalho. Nessa linha são controladores de velocidade, nessa são os elementos de comando, nessa elemento de sinais. Não vimos ainda, mas nessa aula vamos ver os elementos processadores de sinais, tá? Vamos começar nossa aula hoje trocando esse atuador. Vamos tirar o atuador de simples ação, tá? Vou tirar a reguladora de fluxo e vamos conhecer um outro atuador. Tenho vários aqui, tá? Eu vou trabalhar com os mais comuns. O próximo seria esse aqui, um atuador de dupla ação. Por que dupla ação? É o ar comprimido entrando por essa via que vai fazer com que ele avance, e o ar comprimido entrando por essa via que vai ser com que ele recue. Então, ligo a saída 4 na parte posterior, e a saída 2 que estava fechada, volto a abrir e vou estar ligando aí na parte da frente do atuador. Bem, quando eu pressionar o S1, um pulso de ar muda o estado dessa válvula para a posição da esquerda, fazendo com que o atuador avance. E quando eu tiver um pulso de ar no botão 2, ele vai mudar o estado da válvula para essa posição que se encontra agora, fazendo com que ele se recue. Vamos dar uma olhada na simulação. Vamos dar simular. E diz que tem alguns objetos fora da área, né, de plotagem, né, de impressão. Depois ele fala que tem alguns componentes, né, algumas conexões abertas, tá, que está aqui, mas não tem problema, então nós não vamos utilizar. Dou um OK. Ele confirma se quer simular a si mesmo, sim, e vamos dar continuidade. Bem, está aqui pressurizado. Vou abrir a válvula deslizante. Ele pressuriza o nosso circuito. Como a posição por padrão é a da direita, o nosso atuador se mantém recuado. Bem, se eu der um pulso aqui, ó, ele vai mudar o estado dessa válvula, fazendo com que o atuador avance, ó, viu? Ó, apenas um pulso, ó. Eu não precisei segurar. Quando eu dou um pulso nessa daqui, ele muda o estado para que se encontrava antes, o atuador vai recuar. E o atuador recua. Então está aí nosso atuador de dupla ação. Em relação à nossa reguladora de fluxo, quando a gente utilizou ele no atuador de simples ação, né, retorno por mola, e falar em atuador de simples ação, vamos nomear nosso atuador aqui para ficar gravado na aula. Vamos lá. Então esse aqui é um atuador de dupla ação. Pronto. Opa, digitei errado aqui. Atuador de dupla ação, né? Quando eu tinha um atuador de simples ação que eu estava utilizando antes, que era esse aqui, então dependendo da posição que se encontrava esse elemento, ele regulava a velocidade de recuo. Se tivesse ao contrário, regulava a velocidade de avanço, tá? Nesse atuador, ele vai depender de onde ele se encontra, se ele se encontra na parte de trás ou na parte da frente, e vai depender de mais uma regra.
Sempre que você for querer regular a velocidade do atuador de duplação, você vai ter que regular pensando na saída do ar. Você vai regular sempre a saída do ar, nunca a entrada, no caso desse elemento de trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for usar este elemento do jeito que se encontra aqui, ó, ele se encontra aqui, ó, regulando no sentido de saída, ó lá, e fechado para cá. Então, ele estaria para mim sendo utilizado aqui, ó, desta forma, porque quando o ar estiver subindo, ele vai passar livremente, ou seja, o ar está entrando, passa livremente. Quando o ar for sair, ele vai sair com regulagem. E nessa eu estou fazendo o que? Regulando a velocidade de avanço dele. Agora, se eu quisesse regular a velocidade de retorno dele, vamos rotacionar. Eu colocaria desta forma: quando o ar que estava aqui na câmera estiver saindo, cadê? Opa, vamos mudar isso aqui. Rotacionei sem necessidade. Aqui, vamos posicionar isto. Vamos lá. Quando o ar que está aqui, ó, estiver saindo lá, ele vai estar sendo regulado. E quando ele tiver entrada, não. Então, ou seja, quando o atuador estiver voltando, esse elemento aqui, ó, vai estar regulando a velocidade de retorno dele. Então, no caso do atuador de duplação, a gente sempre vai usar ele desta forma. Então é um V1, então essa próxima válvula vamos chamar aqui de um V3, tá? Sempre seguindo, um V1, um V2, um V3, poderia ser ao contrário, um V1, um V2, um V3, tá? Então sempre assim, no atuador de duplação, eu quero regular o avanço, então eu regulo a saída do ar na hora do avanço. Eu quero regular o retorno, regula a saída do ar na hora do retorno. Não o inverso, tá? Porque se eu regular o inverso, supondo assim que eu regulo a entrada do ar, ele vai lentamente ir pressurizando aqui. Mas o ar que se encontra aqui pressurizado, ele vai sair rapidamente pelo escape. Então ele vai ficar sem pressurização nenhuma. Então o ar vai vir aqui, ó, e vai dar pequenos trancos para frente sem fazer um movimento contínuo. Na nossa simulação aqui, infelizmente, não vai permitir visualizar isso, tá? Por isso que eu não vou simular desta forma. Mas numa bancada seria ver bem isso aí. Ele, se eu tivesse uma carga, ele ia avançar a carga em partes. Então eu preciso manter pressurizada a câmara. Então eu sempre faço a regulagem da saída do ar no caso do atuador de duplação, tá? Vamos dar uma olhadinha para a gente acompanhar. Ok, sim. Vamos dar um pulso aqui. Ele vai avançar lentamente, olha, porque está regulando a saída do ar aqui e entrando livremente por aqui. Dou um pulso aqui, ó, mesma coisa, né? Ele vai regular a saída do ar aqui, ó, porque aqui está entrando, ó, livremente o ar. E assim nós já estamos conhecendo nosso atuador de duplação e a nossa válvula reguladora de fluxo na situação de se utilizar com o atuador de duplação. Vamos acrescentar nessa aula também mais um grupo de elementos. Só estou trazendo para baixo aqui algumas coisas para que fique mais fácil a gente conseguir inserir esses novos elementos. Que nem eu comentei, né? Eu tenho nossos elementos de trabalho, que são os atuadores. Tenho nossos elementos controladores de velocidades, que são a nossa válvula reguladora de fluxo. E vamos ver mais um ainda um pouco para frente. Tenho nossos elementos de comando, que são as válvulas que controlam o avanço
e o retorno do atuador. E eu tenho elementos de sinais que dão o sinal do momento em que você deve realizar o movimento do nosso atuador, tá? Agora vamos conhecer os elementos processadores de sinais. Vamos conhecer alguns deles. Para isso eu vou ter que deletar aqui algumas ligações. Alguns vão passar um pouco para frente, vou precisar de um pouco de espaço. Aqui vamos levar um pouco para trás, porque vou precisar aqui inserir mais um botão. Isso. Vou levar para lá. Não ficou bom não, vamos deixar aqui mesmo. E aí, inserimos mais um botão. Então esse aqui é S1. Esse aqui vamos chamar ele de S2, tá? E esse aqui sendo S3. E vamos conhecer o nosso novo elemento, nosso elemento processador de sinal. Vamos arrastar a barra aqui para procurá-lo. Aqui, vamos começar por esse. Vamos conectar a saída do elemento de sinal na entrada dele, e na saída do elemento de sinal na entrada dele, e a saída dele na entrada da pilotagem. Bem, quem que é esse elemento? Vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. No caso nosso aqui é nossa válvula ou, tá? Também conhecido como bodega. Também conhecido como válvula alternadora, tá? Conhecido como um desses dois nomes. Então ela pega o sinal, processa, por isso que é processador de sinais, e dependendo do processamento, né, ele manda o pulso. No caso da válvula OU, o processo é o que? Ou este botão, ou o botão S1, ou o botão S2, vai dar o sinal para poder fazer o atuador avançar, tá? Por isso válvula OU. Então, qualquer um desses dois botões permite a saída do ar. O conceito é bem parecido com eletrônica digital, né? O nosso famoso ON. Vamos tirar daqui e vamos simular para poder visualizar. Ok, vamos abrir a válvula aqui. Ele pressurizou. Vamos lá, se eu der um pulso nesse botão, o pulso desloca essa vibração para o outro lado, fazendo com que o pulso passe e avance o atuador. E o atuador avançou, né? Vamos ver que ele deslocou a vibração para o outro lado. Vou mandar recuar. Ele manda recuar. Se eu der um pulso nesse daqui, ele vai jogar a nossa vedação para o lado oposto, fazendo que o atuador avance. E ele manda avançar. Então, qualquer um dos dois botões, ou S1 ou S2, ele vai permitir o avanço do atuador. Então, toda vez que eu estiver querendo fazer uma lógica que ou um ou outro elemento envie para frente um sinal, eu uso a válvula OU. Tá? Importante, a válvula OU é um elemento de processador de sinal que vai ser sempre utilizado entre os elementos de sinais e elemento de comando, sempre entre esses dois, tá? Não se foge a essa regra, dentro dessa lógica que a gente está trabalhando, é um sistema intuitivo.
Além desse, tem mais algum? Temos. Vamos deletar aqui. Tem um na nossa válvula E. Mesmo conceito de digitais, tá? Saída do sinal entra na entrada dela, saída do sinal entra na entrada dela e a saída dela manda para o elemento de comando. Então, o nome válvula E, tá? Também conhecido como válvula de simultaneidade, tá? Conhecida como um desses dois nomes, válvula E ou válvula de simultaneidade. E como funciona? Ela só permite a saída do sinal se eu tiver dois sinais na entrada, tá? Igual a lógica digitais. Vamos simular. Ok, yes. Pressurizamos o sistema. Se eu der um sinal somente aqui, ó, o sinal não passa, porque ó, o pulso de ar que está aqui, ó, ele vem, empurra o carretel na parte interna para a direita, fazendo que vede a passagem do ar. Se eu pressionar o outro botão, ó, ele faz o que? O pulso de ar vem, empurra o carretel para a esquerda, vedando novamente. Então eu preciso de um pulso de ar entrando nos dois, nas duas vias, para que eu consiga a passagem. No caso dessa aqui, não necessariamente de maneira simultânea. Eu posso dar um pulso em um. Deixa eu ver como se eu lembro aqui. Aqui. Tô tentando lembrar como é que faz para dar segurar o pulso e eu não tô lembrando. Agora foi. É o CTRL, segura o CTRL e depois aperta. Então eu dou um pulso aqui, depois dou um pulso no outro, ele avança. Então não precisa ser simultâneo, tá? Mesma coisa que se eu fizer ao contrário. Aperto o CTRL, depois aperto aqui e aperto aqui, ó. Só quando tiver dois sinais entrando, aí ele tem um sinal saindo. Então a nossa válvula aí. Em relação à norma, a gente vai continuar seguindo aquele conceito, tá? O elemento que tiver aqui, a gente nomeia com o próximo número, tá? Por exemplo, um V4. Não necessariamente nessa ordem, que nem eu comentei. Eu poderia um V1, V2, V3, V4, depois seria um V1, V2, V3, V4, poderia ser um V1, um V2, um V3, um V4. O importante é que o elemento de comando seja o primeiro a levar a nomenclatura, no caso, a primeira válvula, né? A primeira válvula atuador 1. Bem, fora isso, nós temos mais um elemento aqui que não vai se encontrar dentro da nossa biblioteca, né? Ele não tem aqui. No caso aqui seria a nossa válvula ZSB. A simbologia dela é um retângulo como essa, só que aqui no meio ela tem as letras ZSB. É a nossa conhecida válvula de segurança. Vamos botar o nome para vocês saberem. Então temos também a válvula, vou apagar aqui, ZSB, que também é conhecida como válvula de segurança. Eu falei, a simbologia dela é um retângulo e no meio aqui, em vez de ter símbolos, está escrito ZSB. E qual a função dela? É realmente dar segurança para o operador, supondo que eu não
posso permitir que ele esteja com a mão solta no avanço do atuador. Eu preciso que ele esteja com as duas mãos pressionando aqui. Então essa válvula ela só permite a saída de um pulso se eu tiver 2 pulsos entrando no elemento de maneira simultânea, pressionando os 2 botões simultaneamente, tá? Então, além da válvula O e a válvula E que a gente conheceu, nós temos também a válvula ZSB. Futuramente a gente vai conhecer outras válvulas, mas também por comentário, que infelizmente a biblioteca da Festo não tem aí. Mas mais pra frente a gente vê outras válvulas também. Tranquilo? Bem, nessa aula a gente conheceu o atuador de duplação, como colocar regulador de fluxo, né, no atuador de duplação, conheceu nossa válvula O, né, que é um elemento, que é um elemento processador de sinal, conhecendo a nossa válvula E e falamos sobre a nossa válvula ZSB. E aqui, infelizmente, na biblioteca aqui nós não temos ela. Vamos fazer uma criança aqui. Isso, ok. Vamos fazer ela menorzinha, só para fazer uma simulação aqui. E aqui a gente vai arrastar para cá. Opa. Não foi. ZSB, tá? E a nossa válvula CD, que é a nossa válvula de segurança. Tranquilo? Bem, espero que essa aula tenha somado mais informações para vocês, ajudado vocês a adquirir um pouco mais de conhecimento. E até a próxima aula, se Deus o permitir.